Capítulo 2 A ciência da morte. O medo da morte. Quando esperam o nascimento de um filho, os pais se preparam para os próximos meses com antecedência, geralmente com a maior alegria. Às vezes, toda a família, especialmente a parte feminina, ajuda a preparar criações maravilhosas para o conforto do pequeno desconhecido que ainda não apareceu. Por alguns anos, essa pequena vida será protegida se tiver a sorte de ser atraída por pais que foram abençoados com os bens deste mundo. No entanto, o maior número está entre as classes mais pobres, que são incapazes de fornecer à criança as necessidades materiais para o seu bem-estar. Embora possam recebê-la e amá-la, mesmo assim, suas vidas estarão mais cheias ou menos de adversidades e tristezas. Assim, a criança cresce em masculinidade ou feminilidade no meio de dificuldades e sofrimentos. No entanto, mesmo com todo esse sofrimento, que muitas vezes torna a vida do ser humano um fardo, nós nos apegamos à vida tenazmente e o pensamento da morte nos enche de horror. Já visitei alguns idosos inválidos, desamparados e desesperados por um dos grandes hospitais do condado. Descobri que vários deles encaravam a morte com medo. Alguns leram repetidamente a Bíblia, porém, o medo da morte não pôde ser eliminado. Encontramos idosos fracos e cambaleantes que estavam cercados por netos cujos modos modernos e desrespeitosos muitas vezes provocam as críticas dos avós negligenciados e solitários. Esses costumam sentir que estejam a caminho da vida pós-morte. Contudo, quando chega a hora de viajar para o grande além, geralmente encontram nesse momento o medo e o arrependimento. O médico é chamado e os parentes que antes sentiam que o avô estivesse a caminho do além, agora fazem o possível para impedir a saída desse espírito do corpo denso para entrar no mundo desconhecido. Porque o pensamento dessa jornada para a vida que está além deve ser preenchido com tanto horror, especialmente em uma nação cristã que aceita os ensinamentos do grande mestre, o Cristo, cuja missão na terra foi remover o agrilhão da morte? A morte como punição. A história antiga da humanidade, conforme registrada na Bíblia desde os tempos de Adão e Eva, quando o Senhor os expulsou do jardim do Éden, mostra que a morte sempre foi associada à ideia de punição. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17, o Senhor ameaçou Adão com a morte se ele comesse da árvore do conhecimento. Ao longo da história dos antigos israelitas, descobrimos que seu Senhor, Jeová, os ameaçava constantemente por seus pecados com o castigo da morte. Esse medo foi implantado nas mentes das raças anteriores, cuja mentalidade infantil ainda não era capaz de raciocinar e só podia compreender mediante o medo. Eles não podiam imaginar um Deus de amor respondendo apenas a uma divindade irada que os lançaria nas trevas desconhecidas por seus pecados. O povo antigo era muito supersticioso e usava muitas cerimônias para se libertar dos poderes das trevas. O medo da morte criou neles o desejo de preservar seus corpos,
o que resultou em vários tipos de embalsamento. Entre os antigos egípcios, isso tornou-se uma arte. Depois de ser submetido a um processo de preservação pelos sacerdotes, o corpo era colocado em uma caixa de sicômoro, moldada na forma do corpo, e finalmente devolvida aos parentes, que muitas vezes o mantinham em casa, às vezes dentro de um cofre ou sepulcro particular. Algumas dessas múmias podem ser encontradas em nossos museus. A vida após a morte. As ideias da morte sofreram várias alterações de acordo com a evolução do ser humano. No entanto, o profundo mistério da vida pós-morte não foi explicado até o advento de Cristo, que, por meio de sua morte na cruz, trouxe ao ser humano a esperança da salvação. Conforme o Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 24. Abre aspas. Em verdade vos digo que quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas será passado da morte para a vida. Feche aspas. O apóstolo São Paulo declara na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículos 9 e 10. Abre aspas. Deus nos salvou e nos chamou não de acordo com nossas obras, mas de acordo com seu próprio propósito e graça, que nos foram dados em Cristo Jesus antes do mundo começar, mas agora é manifesto pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe vida e imortalidade à luz através do Evangelho. Feche aspas. Como o mundo aproveitou a oportunidade do supremo sacrifício de Cristo para trazer ao mundo a esperança da imortalidade? O medo da morte diminuiu? O método de cuidar dos corpos dos mortos mudou em relação aos antigos judeus ou gregos? A ciência da morte acompanhou a evolução? Analisemos se alguma mudança é perceptível. Entre os mais avançados de nós, as roupas de luto estão desaparecendo lentamente. O método de embalsamento foi alterado. As vísceras e o cérebro não são mais removidos como antigamente, mas um líquido é injetado nas artérias principais, o que impede temporariamente a putrefação do corpo denso. Porém, o medo da morte e a grande tristeza ainda prevalecem. Quantias fabulosas são gastas em funerais caros e enfeites florais. Essa extravagância foi levada a extremos e tornou-se um costume que muitas vezes seja embaraçoso para os parentes que podem não ter condições financeiras. Os parentes devem pagar pelo terreno, o coveiro é pago para fazer a cova e o agente funerário pelo caixão, roupão e meios de transporte para levar os parentes ao funeral. Para aumentar a perda de seus entes queridos, as despesas com o funeral costumam ser um fardo para os enlutados. Também é habitual que muitos ministros ou padres prolonguem os serviços e, em seu grande zelo pelos convertidos, aproveitem a oportunidade para apelar às emoções dos presentes, aumentando assim a tristeza do enlutado e fortalecendo o medo da morte e da vida além dela. Desde a Primeira Guerra Mundial, a humanidade se interessou muito pela vida após a morte.
O mundo foi então inundado com livros alegadamente ditados pelos supostos mortos, que usaram médiuns para transmitir a mensagem. As pessoas, por sua grande dor e desejo de se comunicar com os entes queridos, rasgavam o véu e puderam enxergar o além. Contudo, com o medo da morte removido, que é um grande passo à frente e um maravilhoso conforto para a humanidade, o que está sendo feito para preparar o espírito para a mudança chamada morte? São feitos tão cuidadosos preparativos para essa jornada como para a entrada do espírito no corpo denso através do nascimento nesse mundo físico? Essa passagem da vida física à espiritual se torna agradável pelo amor e pelos bons desejos dos amigos? Aí não. Essa jornada, a maior de todas ao lar do espírito, ainda é acompanhada de pesar e o caminho, pavimentado com medo, lavado com lágrimas. O viajante não é ajudado com amor ou alegria que aguardavam sua entrada na vida terrena. O espírito frequentemente entra nessa nova vida despreparado e infeliz por causa do sofrimento dos parentes. A morte como nascimento. A pergunta pode ser feita: qual é a ciência da morte? Responderemos isso do ponto de vista Rosa Cruz. A morte apenas é a passagem do espírito para uma esfera maior. É um nascimento. Deve ser preparada, por isso, com um maior cuidado. O corpo denso é apenas um veículo que o espírito usa para obter experiência neste dia da escola da vida. No final desta vida, o ego deve assimilar o que experimentou e, para extrair o melhor de suas experiências, certas condições devem ser preparadas no momento do rompimento do cordão prateado. Isso costuma acontecer nos primeiros 3 dias e meio após a morte, aproximadamente. Agora, para explicar o porquê, o período imediatamente após a saída do espírito é de vital importância, devemos entender que os veículos do ser humano são 4, consistindo em um corpo denso físico, um corpo vital, um corpo de desejos e uma mente. No evento chamado de morte, o espírito se retira com os 2 veículos superiores, que estão conectados ao corpo vital e denso por um cordão fino, que, quando visto com os olhos do espírito, tem um brilho prateado e a forma de 2 números 6 conectados pelas pontas dos 2 ganchos. A extremidade superior é conectada aos 2 veículos superiores, enquanto a inferior permanece em contato com o corpo denso. Quando a morte ocorre, o corpo de desejos e a mente deixam o veículo físico, levando consigo apenas um átomo permanente, o átomo semente, que durante a vida estava depositado na região referente ao ventrículo esquerdo do coração. Nesse átomo semente, como o filme negativo da câmera, foram gravadas todas as experiências da vida que acabou de terminar. Com a morte, a força desse átomo semente deixa o corpo e todas essas gravações são transferidas do corpo vital, que é etérico, e o depósito dessas experiências para o corpo de desejos, que então formam a base da vida do homem ou mulher no purgatório e no primeiro céu. Essa transferência é feita pelo espírito durante os primeiros 3 dias e meio
após a ruptura da conexão entre o átomo semente e o coração, normalmente conhecido como morte. Assim, podemos ver que a morte não está completa até que essa transferência seja realizada. A sensação ainda está presente e o espírito sofre com um ambiente desarmônico. Ele pode sentir qualquer coisa durante o exame pós-mortem ou embalsamamento, quando o corpo é mutilado ou cremado antes que o cordão prateado seja cortado, o espírito sofre as dores. Os médicos e agentes funerários, acreditando que a pessoa esteja morta, geralmente não lidam com o corpo com o mesmo cuidado que teriam caso conhecesse esses fatos. Foram relatados casos em que aqueles cujos corpos foram mutilados imediatamente após a morte conseguiram se comunicar e reclamaram que havia sofrido. Em um desses casos, uma mulher declarou que eles a mataram e ela foi incapaz de fazer o agente funerário entender que pudesse sentir a faca. Se fosse sabido de maneira mais geral que nossos mortos podem sentir dores físicas por certo período, o embalsamento do corpo denso ou quaisquer outros procedimentos que o machuque seria interrompido e, em vez disso, o corpo seria mantido no gelo. Quando o panorama da vida está totalmente gravado no corpo de desejos e o cordão prateado se rompe, os dois éteres inferiores do corpo vital gravitam em volta ao corpo denso, deixando o espírito livre para prosseguir nos reinos mais elevados. Então, os dois éteres superiores se fundem com o corpo de desejos. Quando o corpo denso é enterrado, a parte do corpo vital que permanece se desintegra de forma síncrona com ele. Quando o corpo é cremado, o espírito se torna livre muito mais rapidamente de todos os laços que o prendem ao desgastado manto físico. À medida que o interesse e a crença na vida depois da morte se tornarem mais universais, a necessidade de um método científico para o cuidado daqueles que estão passando para a vida superior será impressa nas pessoas, e assim teremos enfermeiros, médicos, padres e ministros que serão versados tanto na ciência da morte quanto na do nascimento. O espírito será cercado não apenas com amor, mas paz e sossego no momento da passagem. Ele também terá um registro mais profundo e claro, com o qual pode iniciar seu trabalho de vida em seu novo estado.